Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise. Fazendo barulho no ar aqui na sua Rede Vida de televisão, que alegria! Hoje nós vamos ter um programa especial comemorando, celebrando a nova edição de Uma História de uma Alma, que a Comunidade Shalom está oferecendo aí para todo o Brasil, uma edição comentada. Vamos falar muito de Santa Terezinha do Menino Jesus. Vamos ter a oportunidade de ir ao Carmelo de Fortaleza, escutar as irmãs sobre essa grande santa de Deus. E, é claro, vamos ter muita experiência missionária, porque Santa Terezinha é padroeira das missões. Você também pode participar através dos nossos canais de comunicação. Somos @Fazendo Barulho no Instagram, nas redes sociais. E vamos ter também, é claro, a adoração ao Santíssimo Sacramento hoje. Você pode enviar desde já as suas intenções, que o Fazendo Barulho está só começando. Experimentar de la providencia de Dios, de su cuidado y de hecho también así de ese llamado concreto que Él tenía para mí de venir a, entre comillas, ayudar a un pueblo necesitado, porque yo vine para amar, para socorrer, para evangelizar, pero terminé siendo yo amado, socorrido y evangelizado todos los días. Me costó muchísimo a mí tomar esa decisión porque en el momento en el que me dijeron, Víctor, te quedaste para el voluntariado, ¿querés todavía venir, verdad? Porque yo me había inscrito muchísimo tiempo antes. Entonces ahí cuando el día que me llegó ese mensaje yo estaba así como que patas para arriba. O sea, todo mal estaba en mi vida. Era muy difícil que en ese momento yo así por el cansancio, por realidades financieras y por realidades laborales yo pueda así de hecho responder sí. Entonces, obviamente, como yo quería escuchar la voz de Dios, recé, y Dios fue muy concreto, muy directo a través de una lectura que me dio, que me decía, anda y ayuda al pueblo que te necesita, ¿verdad? Entonces yo vine, de hecho, así, ahí dije, sí, me voy al voluntariado de una. Ahí comenzó todo ese proceso que ya les comenté, que es así, confianza en Dios, depender de la divina providencia, y de hecho ver cómo Dios fue abriendo todo ese camino, fue abriendo todas las puertas para que yo pueda estar acá. O sea, tuve que encarnar en mi corazón, tuve que de hecho tomar conciencia de que iba a viajar 4.200 kilómetros para 15 días de expedición, que a veces yo me decía a mí mismo, es muy poco, ¿será que vale la pena? ¿Será que no vale la pena? Pero finalmente estando acá, llegando acá, desde el comienzo del viaje allá en Asunción para acá, ya empezó a valer la pena. ¡Vamos! ¡Vixe! ¡Clarito, vai! ¡Vamos, Clarito! Santa Maria, Mãe de Deus. Então vamos para o nosso bate-papo. Santa Terezinha, que tinha um desejo assim de ser... Aliás, não é que ela tinha desejo de ser padroeira das missões, né? Foi a igreja que a declarou como padroeira das missões. Mas ela tinha um desejo muito grande de ser missionária ali mesmo dentro do convento, né? Ela tinha todos aqueles exemplos dos santos ao longo da história da igreja que a inspiraram para desejar isso. E hoje ainda temos os nossos missionários, né? Inclusive os missionários da Comunidade Shalom, inclusive este que está falando com vocês, né? Inclusive nossas irmãs que estão aqui hoje para conversar com a gente. Eu quero apresentá-las. Elas são da Comunidade de Vida e são da assistência missionária da Comunidade Shalom, que é o setor responsável também por assim dizer, vamos pastorear, animar toda essa dimensão missionária da comunidade
Shalom, que é a comunidade missionária. Sejam bem-vindas, Júlia Cerqueira e Patrícia Ponce. Alegria Muito estar com obrigada. vocês. Boa noite, Diego. Boa noite. Como é que é o trabalho de vocês na assistência missionária do Shalom? Fala aí. Então, nós trabalhamos, como você diz, justamente na animação da vida missionária na comunidade, né? Tanto eu quanto a Patrícia, nós trabalhamos com um setor que se chama envio missionário. Então, toda essa dimensão de envio dentro da comunidade, a gente tem as transferências, a parte de animação, de preparação, capacitação para o envio missionário. Tudo isso passa lá pelos corredores da assistência missionária. A difusão do carisma, as novas fundações. A vida missionária tem a dimensão da paixão, né? Que quando nasce o desejo. E tem todas as dimensões burocráticas também, né? Que é onde ela se encarna, Patrícia. É verdade. Até teve uma pessoa que eu encontrei ontem, ela falou: vocês são o setor para onde vocês mandam o povo embora. Eu falei: você está reduzindo, né, o nosso trabalho, muita coisa. Mas existe tanta coisa, né, por trás da missionariedade. Os missionários que precisam ser cuidados, precisam receber orientações, precisam ter uma escuta, né, do que eles estão passando. Então, tudo isso passa pela assistência missionária, né? Uma grande alegria estar servindo os missionários que Nosso Senhor escolheu. A gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre essa dinâmica do trabalho de vocês, mas eu quero voltar um pouco, certo? Voltar um pouco, porque chegou um dia que vocês não eram missionários e passaram a ser missionários, né? Como é que foi isso para vocês? Como é que vocês podem contar um pouco? Conta aí, Júlia. Primeiro a Júlia, né? Como é que foi que você se tornou uma missionária? Você estava assim, eu já sei o que é que eu vou ser, missionária. Como foi isso aí? Não, na verdade, tudo que eu queria ser era professora de geografia. Gostava muito de geografia. Assim, para mim, essa parte da espiritualidade geográfica, São João Paulo II fala muito disso, sou fã dele. E ele vai dizendo que durante a oração dele, ele percorria todas as missões, né? Ele tinha um coração povoado de países, de povos. Então, para mim, essa parte assim, das culturas, das nações, isso me saltava muito aos olhos. E a minha experiência com o carisma foi na Jornada Mundial da Juventude. Eu conheci o Shalom no Panamá, em 2019, e aí aquilo ali para mim, quando eu vi os missionários da comunidade de vida, eu ficava assim, meu Deus, que loucura, meu Deus, que loucura, meu Deus, isso não é normal. Mas ao mesmo tempo que vinha esse sentimento de que absurdo, eu tenho o que eles têm. E acho que uma vocação é isso, né? Você olha para a pessoa e você se reconhece, eu tenho o que ela tem, que no fundo era ali a semente do carisma, né? E que era essa semente missionária de anunciar aos povos, né? Então, eu tive ali a minha experiência, as orações, elas não eram nem em português, eram um pedaço em português, um pedaço em espanhol, um pedaço em inglês, alguém rezando e proclamando a oração em outros idiomas, né? Então, para mim, isso sempre foi uma marca muito forte da expressão do carisma. E eu fui me identificando e aí fui vendo que eu tinha aquilo ali também. Aí chega um momento que vira uma chave e você fala, enfim, né? Existe um kairós de Deus e a gente percebe, não, agora eu vou dar esse passo e vou pedir ingresso na comunidade, vou partir em missão. E aí, deixou um monte de coisa para trás? Deixei a faculdade que eu amava, deixei a minha família é lá de BH, Minas Gerais. Um abraço aí pro pessoal de Minas que está assistindo a gente. Terra maravilhosa, comida boa, pessoas boas, paisagens lindas. Eu não posso nem dizer que é mentira, né? Inclusive, tá olhando para a cinegrafista mineira também aqui, né? Pois é, Bia estava lá comigo na obra de BH. Então, realmente, assim, é como se essas coisas, né, que a gente deixa são muito caras, né, para nós, né? Para mim, deixar a minha família foi muito difícil. Lembro quando eu falei para minha mãe, acho que pior do que as palavras é a ausência das palavras, né? Aí eu falei com a minha mãe, eu vou em missão, eu vou para a comunidade de vida. E ela simplesmente não falou nada. Aí, para mim, aquilo ali, nossa, por dentro, né, acho que dá aquele peso, assim, que você sente o impacto que a sua decisão tem na vida das pessoas. Mas hoje eu colho frutos também da minha oferta, né, na vida da minha família. Meus pais visitaram a Diaconia Geral, que é onde eu estou em missão hoje, quando eu me consagrei. E eles vão percebendo o quanto eu vou sendo encontrada também na missão, na vida dos irmãos, nessa vida de doação a Deus e à igreja, enfim, à comunidade. Estou perguntando isso, gente, porque vocês verem que o missionário ele não vem do paro ímpar, entendeu?
Ele vem de algum lugar aí, ele vem de um chamado, ele vem daquela identificação também. Patrícia, por exemplo, você olha para Patrícia chega para você, olá, eu sou missionária. Desde quando tu é missionária? Como foi isso aí? Já tinha pensado que você ia chegar em 2025 e dizer, prazer, sou Patrícia, missionária? Na verdade, eu acho que meu coração sempre foi missionário, mas eu só fui descobrir isso na época da pandemia, né, em 2020. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, né, nos Estados Unidos, e a minha carreira internacional deslanchou a ponto, né, de eu começar a trabalhar para navios de cruzeiro e ter a oportunidade de visitar dezenas de países. Então, eu sempre tive assim essa ânsia por conhecer o mundo, né, outras nações. As pessoas, quando eu estava na faculdade, falavam de fazer concurso. Eu falei, Deus me livre, ficar num escritório, num lugar assim com muita estabilidade, né? Eu queria, né, uma vida mais dinâmica, uma vida que me surpreendesse, né? E eu sempre tive também, né, essa vontade de conhecer outras nações, outras culturas, né, como a Júlia estava falando também. Então, esse desejo sempre esteve no meu coração. Mas aí, depois de conhecer tantos lugares, depois de ter alcançado tudo na vida, realizado tantos sonhos, durante a pandemia, né, eu tive uma experiência com o Nosso Senhor, assim, de segunda conversão. E eu fui chamada eu estava em alto mar, né, na época, a gente não teve como voltar, né, para solo, vamos dizer assim, porque o navio, não sei se você sabe, não tem como estacionar todos os navios no mundo. Então, tinham vários navios durante a pandemia, ali sem passageiro. E foi justamente nessa experiência, assim, vamos dizer, de deserto, né, só que em alto mar, que eu tive esse chamado. Aí, quando Nosso Senhor me chamou para ser missionária, né, eu estava, inclusive, acompanhando as transmissões do Shalom, nessa época, né, online. E quando eu tive esse chamado, eu percebi, meu Deus, eu acho que eu sempre fui missionária. Tanto que, quando eu contei para as pessoas, né, muita gente na comunidade pergunta, como é que foi para a sua família, né, depois de você ter a vida já toda pronta, né, a independência financeira e tudo mais. O que as pessoas acharam? Olha, na verdade, elas não esperavam, né, que isso fosse acontecer, que eu fosse deixar aquela vida toda, né, para vir para a comunidade de vida, né, no Shalom. Mas elas falavam assim, olha, eu não esperava isso, mas eu também não estou surpresa, porque isso parece a sua cara. Então, é como se, de fato, fosse parte da minha identidade mesmo. O que foi surpresa foi quando eu entrei na comunidade das pessoas. Você está louca? Foi o contrário, né? Como, meu Deus, você já tinha a vida toda pronta e agora você deixou tudo. Então, assim, eu descobri que eu vim evangelizar para as pessoas que são de fora da comunidade, mas também dentro da comunidade. Então, eu sou missionária também dentro da comunidade. Eu estava até fazendo um paralelo aí, como eu comecei falando do Santa Terezinha, que se tornou padroeira das missões estando dentro do Carmelo. Vocês abraçaram a vida missionária para, assim, apaixonada por estar em vários lugares diferentes, mas agora vocês estão bem estáveis, né, ali. Eu consigo fazer um paralelo no nosso escritório, né, ali no seu clausura. escritório, ele só enviando o povo, recebendo, resolvendo problema, um passaporte ali, um visto aqui. Mas existe um paralelo com Santa Terezinha, que está ali dentro do Carmelo, o coração dela está pulsando naqueles que estão partindo e voltando, né? Tem isso também? Tem alguma coisa? Como é que vocês se sentem desse A gente trabalho? justamente estava falando sobre essa semana, impressionante. A gente acendeu uma vela para Santa Terezinha, a gente tem um quadro dela, né, na nossa sala. A gente tem uma relíquia de primeiro grau que ela não fica na nossa sala, que ela fica na sala do assistente missionário. Mas essa semana ele estava em várias reuniões, a gente tinha várias coisas assim importantes para resolver. Eu falei, Patrícia, eu vou trazer ela para cá. A gente trouxe a relíquia lá para a sala e aí Santa Terezinha, ela deu um tom para nossa semana, né, Paty? A gente acendeu a vela, acho que todos os dias essa semana, precisando muito da intercessão dela. E foi justamente como você mencionou, né? Santa Terezinha, de dentro do Carmelo, ela alcançava a Ásia, alcançava a África. Então, a gente ali do nosso escritório, na nossa intercessão e no nosso trabalho também, né? Chegando na Europa, né? Nas nossas missões na África, na Ásia, na América Hispânica, no coração de cada missionário. É engraçado, eu tive a oportunidade, eu e a Patrícia, nós estivemos em missão na mesma casa da comunidade, né? Foi 2022? Foi 2022. Eu me lembrava muito que ela tinha essa questão, ela conhecia o mundo todo, né? Eu falei assim, Patrícia, a gente lavando o prato, né? Patrícia, diga aí um país que eu diga a capital, pode dizer. Ela começou, e eu devolvia, e aí foi, já estava com 80 países já, né?
E ela já se irritando. Aí, no outro dia, voltou para a equipe de cozinha, ela virou para mim, qual é a capital da Estônia? Eu, não. Peguei e diga. Pelo amor de Deus. Aí eu nunca me esqueci desse trauma, a Estônia. Toda vez que a gente eu fiquei se tão encontra... traumatizado. Vocês falam da Estônia. Eu não sei, eu não lembro fala qual é a capital da Estônia. Tallinn. Olha aí, tá vendo? T-A-L-L-I-N. Você sabia a capital da Estônia? Não, olha aí, sou formada em geografia. Pois é, mas existia assim, esse desejo, né? Quando eu me lembro, você tinha essa paixão muito grande, né? Tudo que você conheceu. Isso, é. Mas você vê o mundo hoje todo numa nova perspectiva, né? Qual a maior necessidade da Estônia, no caso, né? Ou de qualquer outro país. Mas, pessoal, quem está acompanhando a gente assim, né? Pensando, olha que legal, talvez seja uma possibilidade para mim, né? Quem sabe? Como é que é esse movimento dentro da comunidade Shalom? A pessoa chega assim, eu quero ir em missão. Aí vai, né? Tipo assim, não, deixa eu ver, me dar teu RG aí, né? Existem algumas modalidades de envio, né? Nós, como comunidade de vida, a gente vive essa vocação, né, de uma dedicação total e inteira à missão. Então, a nossa vida já é para as missões, para a evangelização dos povos. Agora, os irmãos da comunidade de aliança, eles também bebem da mesma vocação. E a nossa vocação, ela tem uma essência missionária. Então, esse negócio de missão, ele não é só para a comunidade de vida. Comunidade de vida que somos nós que deixamos tudo para viver uma plenitude de vida dentro da comunidade, trabalhando nos apostolados da comunidade e estando na total disponibilidade à comunidade. Exato. Bom parênteses, né? Aí dentro da comunidade de aliança, eles podem se ofertar um tempo em missão, podem ofertar um tempo em missão, indo como aliança missionária, que é um período mais ou menos de 1, 2, 3 anos que a pessoa ela se retira do seu trabalho, da sua profissão e vai viver ali dentro da casa comunitária, vivendo uma dedicação exclusiva à missão. E também tem a perspectiva do voluntariado, que é para tanto irmãos que já são da comunidade de aliança, quanto irmãos que participam dos nossos grupos de oração, quanto pessoas que ainda não têm essa experiência tão forte do carisma, mas querem viver um tempo em missão, né? Se dedicando a alguma casa de promoção humana, ali contribuindo também com a evangelização daquele lugar. Por exemplo, uma pessoa está com a vida toda formatada, assim, já está aqui meu emprego, então, assim, existe a possibilidade dela dizer, não vou ser mais missionária, porque, enfim, né, agora já é outra vibe. Mas ela pode, tipo, chegar e dizer assim, não, eu vou aqui pedir uma licença tantos meses, pode ir e voltar. Pode sim, é possível. A gente tem essa modalidade de envio que a gente conhece como expedições missionárias. Então, todo ano a gente lança alguns editais para expedições. Esse ano, por exemplo, a gente vai ter lá em Calcutá, na Índia. A gente vai ter na Angola, a gente vai ter em Madagascar. Então, nesses lugares, a gente consegue ir e partir por um tempo determinado, mas por um tempo mais curto, assim. Expedições de um mês, de algumas semanas. Então, ali a pessoa também vai tendo essa experiência missionária um pouco mais adaptada, né? Você não precisa de deixar seu emprego, mas você também parte em missão. Tem várias questões, né? Tem a legislação do país, né? Tem vistos que são até tantos meses. Tem uma certa várias burocracia, variáveis, né? Então, por isso que a gente também precisa orientar, né? Conhecer um pouco de cada pessoa e a partir, né, do que ela apresentar, aí a gente vai dando as direções, porque às vezes a pessoa tem limitações de saúde, né, ou de idade, né? Então, como é que funciona isso? Então, a comunidade quer cuidar do todo, né? Não é só ter uma ideia, eu quero me aventurar, não, a gente precisa fazer isso com responsabilidade também. Agora sim, já aconteceu da pessoa dizer assim, tudo bem, vou tirar aqui um mês, né? Dando um pouco do meu serviço aqui de médico, de dentista, ou seja lá o que for. A pessoa botou na cabeça que ia dar um tempo para a missão, 1 mês, 6 meses, né? Ou 2 anos, sei lá. E de repente a pessoa não voltou mais? Tem desse tipo também? Não, tem o que não volta mais porque se identifica com a nossa vocação, né? Não, eu sei, tudo bem, não, mas aí assim, vai ficando. E existe essa possibilidade de pessoas que não estavam pensando de jeito nenhum nessa possibilidade
E a missão transforma o coração da pessoa. Transforma, é impressionante. Assim, a missão ela tem realmente um poder de transformação ali na vida da pessoa. Tem alguns irmãos também que contam que vão para algum lugar, aí vivem ali aquele tempo de missão e que depois eles vão construindo a vida deles até naquele próprio lugar, né? Vão surgindo também outras oportunidades de emprego, de atuação, e aí vão permanecendo, mas ali sem estar nesse estado assim dentro da comunidade de vida, vamos dizer assim, né? E já aconteceu, Patrícia, de você estar aqui preparando a burocracia do envio de alguém e você pensa, eu queria estar vivendo isso aí agora, e assim, se envolveu total assim com a situação? Sim, às vezes acontece, né? Surge esse desejo da gente partir, né? Como você falou, às vezes a gente está aqui, né, no nosso escritório, poxa, eu gostaria de estar lá, né, conhecendo, por exemplo, fundando uma nova missão, o pessoal que foi agora, né, para a Coreia, né, lá em Seul. E, nossa, que experiência, né? Chegar num lugar em que os cristãos, né, têm uma outra perspectiva, né? Então, como é que é essa questão da providência, né? Como é que eles vão chegar lá? Eles podem pedir doação. Como é que a cultura vai aceitar? Então, essa experiência de levar, né, pela primeira vez, essa experiência de fundação, né, de fundar uma missão, fazer tudo, né, pela primeira vez, não tem precedentes, né, ali. Então, esse desejo mesmo de viver aquilo pela primeira vez, deixar sua marca, né, fazer algo novo. Então, sim, acontece sim. Eu estava lembrando, porque no Brasil também tem aquela coisa, né, que o cristianismo é tipo, é um cristianismo de luxo, né, vamos dizer assim, comparado com outros países também. E a figura dos padres normalmente é muito bem vista. Por exemplo, o padre Kleber lá de casa está na escala da doação. Quando ele vai, sempre volta com quatro vezes mais coisa do que qualquer outra pessoa, porque existe aquele movimento natural de querer fazer o bem, né? A pessoa, porque ela é um missionário, porque é cristão, né? Existe uma vantagem nisso. Exatamente. E a gente, inclusive, tem o testemunho também de uma missionária que está lá em Seul, que ela foi pedir, não foi um pedaço de pano, ela queria fazer uma toalha para o altar, e ela não sabia se podia pedir doação, enfim, né? Lá na Coreia, e ela foi lá, não, vou pedir, né? E o rapaz falou, não, você pode pegar o quanto você quiser. Então, imagina, né? Talvez ele não seja cristão, não entenda o que a gente está fazendo, mas o coração dele, né, demonstrou uma generosidade que, às vezes, a gente não esperava, né? Por ser um país, assim, não cristão. Então, assim, o coração do homem, né, ainda é muito generoso. Então, essas experiências, né, surpreendem mesmo a gente. E assim, a gente não vai deixar de pedir doação nunca, né? Nós do Shalom, porque... o pessoal não sabe, mas está lá no... Viu? Tu já leu isso aí? Vou te perguntar se tu leu isso aí, Beatriz. Lá nos nossos escritos, Andréia, tem aquela passagem antiga, lá dos anos 80, né? Onde uma das primeiras doações que os primeiros missionários de Shalom pediram foi no lugar onde tinha escrito, não fazemos doações. Isso mesmo. Então aqui ninguém fica inibido... Não é impedimento. No Shalom ninguém fica inibido com negativa de ninguém. Graças a Deus vai dar tudo certo. A gente vai acompanhar agora... O que é que a gente vai acompanhar agora, Aldemir? As nossas queridas irmãs da assistência missionária trouxeram aí um chamado, né? Maravilhoso. Bom, nós vamos meditar agora um pouco sobre o chamado de Deus, né? E depois desse vídeo a gente volta aqui para conversar. Consciência missionária, ela não foi um passe de mágicas, né? Ela vai ocorrendo ali na amizade com Deus e vai sendo aprofundada, né, com o tempo. Lembrei dessa palavra quando sofri o primeiro terremoto em Taiwan, terremoto 7.8, foi no ano passado, e ali estava unido ao meu povo. Desde a infância missionária, eu tenho uma música que sempre me chamou muito a atenção, que é aquela que fala: tenho de gritar, tenho de arriscar e de mim se não faz. Como escapar de ti, como calar-se tua voz arde em meu peito. Esse sentido missionário foi muito forte dentro de mim, mesmo que eu não entendesse um chamado, talvez nesse primeiro momento, a ser uma missionária, a ser membro de uma comunidade missionária, a partir em missão, mas com um desejo realmente de levar a Deus para as outras pessoas. Viram minhas fotos nesses pequenos seminários de vida no Espírito Santo, eventos da missão, e me chamaram para trabalhar na diaconia,
comecei ali, essa experiência de descobrir que aquele primeiro contato que eu tive não era só uma profissão, mas uma missão. E na diaconia eu fui descobrindo, fui aprendendo a transmitir a experiência de Deus que eu estava fazendo através das fotos. Se for preciso usar as palavras, então vou usar as fotos para evangelizar. E foi aí quando eu abracei a missão. Nosso coração vai sendo alargado, né, cada vez mais para a missão e tendo a experiência de que o coração do homem é o mesmo. Existe uma sede muito profunda de Deus e é aquilo que eu recebi de graça, né, sem mérito algum. Deus me chama a ofertar e eu oferto com alegria. Isso me faz ver que realmente há uma grande missão de evangelização. Que Deus me envia, porque existe uma graça de estado, de envio, né? E existe uma vontade de Deus que eu sei que me fará ser fiel e ser sustentado ali naquele dia a dia. 感谢主，你拣选了我。Amém. Chamado de Deus, né? Primeiro tem aquele chamado à vida, né? E tem um chamado vocacional também. E em Santa Teresinha, especificamente, quem estava falando dela, né? Começou assim, de uma forma que ela sentiu o chamado de entrar no Carmelo, ela queria entrar, e ela queria pedir dispensa, né? Tem aquela coisa, tem as idades, né? Vocês que trabalham com burocracia, né? Ela lá com os 15 anos dela já fazendo revoluções. Hoje não pude, teve que pedir liberação ao Papa, né? Pois não, Hoje só com o Papa também, né, Patrícia? Tem que ter pelo menos 18 anos, Patrícia? É a obediência, né? É isso aí. Mas aí, falando de Santa Teresinha e nessa dimensão missionária, vocês conseguem lembrar alguma coisa assim que vocês poderiam contar aqui pra gente? Eu tenho uma história sobre Santa Teresinha no contexto missionário que tem um pouco a ver com o que a gente vive lá no governo geral, né, dentro da diaconia. Para quem não conhece um pouco a comunidade, o Shalom ele tem uma estrutura de governo, né, que é um lugar que existe com vários escritórios, com vários setores, que está ali para servir as missões. E aí, quando a gente dá a nossa vida, a gente tem expectativas missionárias, né? Então, quando eu dei a minha vida, tinha uma coisa que me encantava muito, que era a evangelização dos jovens, né? Eu tinha 21 anos quando entrei na comunidade de vida. Não que tenha muita diferença, porque eu já tenho 25, mas quando eu tinha 21, meu Deus, parecia que o Shalom era o projeto de juventude. Fantasias missionárias. Minhas fantasias... Pois é, o meu grande sonho era estar ali com os jovens o tempo todo, no grupo de oração, no acampamento. E aí, quando eu chego, aí na comunidade a gente vive aquele primeiro ano ali, que é um ano quase que de experiência, depois a gente vai para o discipulado, que é uma casa de formação, então completamente retirado. Aí no ano que a gente chama de D2, que é aquele ano que você vai falar assim, agora eu vou ser missionária valendo, né? Agora a gente vai para a missão, vai assumir responsabilidades, vai poder dar a vida. E aí no discipulado a gente naquelas conversas assim de corredor, para onde que eu vou? Para onde você acha que você vai? Não sei o quê. Aí todo mundo dizendo, Júlia, você vai para a diaconia, Júlia, você vai para a diaconia. Eu pensando, Jesus, por favor, eu queria tanto ir para uma missão, eu queria tanto ir para os jovens. E aí, para mim, os primeiros meses ali de adaptação, eles foram muito difíceis, que eu ficava pensando, meu Deus, você não está vendo, não, a minha potência, que eu podia estar lá, podia estar fazendo muitas coisas, né? E estou aqui na frente desse computador, fazendo coisas que eu nem sei fazer direito. Mas aí eu fui pedindo a Santa Teresinha, assim, uma experiência de acolher a missão que Deus me dava, né? Acolher aquele apostolado e tudo. E eu fui entendendo o mistério através da vida de Santa Teresinha de fecundidade e oferta, assim, que existe uma potência que Deus gera de fecundidade quando a gente oferta as coisas que são caras para nós e as coisas que Deus deu para nós. Então, quando eu tive a minha experiência com carisma, Deus me deu os jovens. E existe uma potência de oferta quando eu devolvo isso para Deus. Então, Senhor, você me deu o projeto, eu te devolvo o projeto. E eu vivo com amor essa oferta aqui nesse escritório, servindo as missões, trabalhando com os missionários, fazendo trabalhos internos à comunidade, para que isso gere fecundidade nos jovens do mundo inteiro, né? E Santa Teresinha, para nós como carisma, ela é a padroeira dos jovens, né? E ela é a padroeira das missões. Então, acho que ela foi me ajudando a acolher a minha missão e a gerar fecundidade nisso também, né? Santa Teresinha que dizia, né, que ela seria missionária, deixa eu ver se eu me lembro direito, para sempre, né? Se ela pudesse, ela ia fincar a cruz de Jesus nos terrenos mais
mais pagãos, né? Mas ela estava lá no Carmelo. Então, isso daqui, diaconia geral, meu Carmelo, né? Aqui eu vou fincar a cruz para que Deus faça fecundar no mundo inteiro. Antes da Patrícia falar, estava me lembrando aqui, eu pensei que ia passar batido, mas me lembrei de Santa Terezinha aqui numa situação, viu? Inclusive, a Beatriz vai experiência vocacional agora, né? Então, a gente tem que fazer uma homenagem a ela. Mas, quando eu fui fazer minha experiência vocacional, naquela dinâmica, né? Assim, quando eu cheguei lá, né? Eu tinha uma vida já toda construída e tudo, e ficou muito claro para mim, quando eu cheguei lá no quarto da casa que eu ia ficar, para passar aquele período de 11 dias, que era só 11, né? Eu olhei assim, meu Deus do céu, é um quanto desperdício. Assim, eu na minha arrogância olhava para mim e falava assim, não faz o menor sentido, né? E assim, uma oração muito sincera diante de Deus. E depois eu confessando, olha, Jesus, eu disse que isso aqui era um desperdício. E a tradução de Santa Terezinha que chegou para mim foi amar-te, Jesus, que desperdício fecundo. Estava assim na tradução do livro que eu estava, né? E assim, se eu não tivesse sido sincero com o que estava acontecendo comigo, que a sensação de quem parte em missão não é Disneylândia, né? É tipo assim, você parte, mas vai sendo arrancado um monte de coisa assim de dentro de você, e você realmente sente que está morrendo, e é bom que sinta que tem alguma coisa morrendo ali, porque essa morte é que vai fecundar, né, Patrícia? Exatamente. Inclusive, eu tenho uma história da época que eu morava ainda na casa, né, comunitária lá com o Diego. Eu não sei se você sabe disso, mas quando eu cheguei lá, que tinha na casa, eu até falei da obediência, né, porque eu ia citar essa história, que nas refeições a gente fica na mesa até a formadora levantar, ou a coordenadora de casa. Você não come e levanta, assim. Igual era na casa das famílias antigamente, que hoje está diferente, né? Você termina de comer e você levanta. Não, a gente tem um momento ali familiar, né? Com toda a casa, justamente para a gente gerar mais comunhão com a casa, fraternidade. Eu demorei um pouco para entender. Então, no início, eu ficava muito apreensiva, assim, para levantar. Mas aí, eu querendo, né, ser muito virtuosa, né? E voltando um pouco em Santa Terezinha, né? Na sua pequena via, eu pegava o talher e eu dobrava os talheres embaixo da mesa. Foi você. É aí que a gente descobre. Quebrou os talheres da casa comunitária. 4 anos depois. Conversa. Gente, por que esses talheres estão tortos? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que confessar isso para alguém. Aí eu falei, não, porque eu ficava assim ansiosa, eu queria levantar e às vezes eram uns assuntos assim que eu não gostava. Assuntos insuportáveis. Insuportáveis, mas aí é isso, você aprende a ter paciência. E eu aprendi também que danificar a propriedade privada não é algo lícito. Mas eu me lembrei de São Francisco de Sales, né? Porque ele tinha fama de pacífico. É até interessante que o pessoal gosta tanto de falar de temperamento hoje, mas não entende que a pessoa pode vencer as tendências mais primitivas, né, do seu temperamento. E ele tinha fama de ser um cara pacífico, assim, que era muito próximo, sabia que ele era um cara que foi crescendo nas virtudes, foi se controlando, mas foi descoberto exatamente, ele não entortava garfos, né, como a Patrícia, que é colérica, pelo visto, mas ele arranhava debaixo da mesa, São Francisco de Sales, né, para ali, de alguma forma, assim, modular ali os sentimentos dele, né? Assim, Hoje isso não acontece mais, mas, enfim, foi um caminho, né? Não, tudo bem, poderia até acontecer. Não tem problema, mas eu achei interessante. Bem, eu perdi até o insight aqui, mas é isso, né? Aquela pequena via ali, mas você já teve muitos benefícios, né? De tentar... Às vezes, sabe o que acontece? Deus me manda conselhos e respostas através de pessoas que eu considero insignificantes, assim, que elas não teriam nada a me dizer. E é muito interessante a gente ver a forma como Deus age, né? Se você não obedece, não decide viver aquilo ali que Deus pediu, né? Que está naquele lugar, viver a oração até se complete as 2 horas de oração, como é no caso do Shalom, né? Já vi Deus me falar, tipo, com 1 minuto e 59, né? Beirando, se eu tivesse fechado a Bíblia antes, talvez eu não tenha resposta. Existe uma dinâmica na obediência salvífica, né? Com certeza, na fidelidade. Eu me lembrei uma história também de quando eu estava no discipulado, de como Deus ele vai utilizando as contrariedades para educar a gente.
Eu lembro que na casa de formação, a gente tem os nossos dias de faxinão, né? Aí eu morava em Quixadá, que fica no interior do Ceará. Lá é um lugar maravilhoso, assim, uma serra, enfim, incrível. E aí a gente tinha os nossos trabalhos, e aí eu lembro que nesse dia de faxinão as pessoas elas foram divididas. O nosso fundador ia visitar a gente no dia seguinte, aí foi a turma da fraternidade, aquela galera da peça, aí foi a galera da fraternidade. Aí dividiram também o pessoal, os meninos que iam ficar na manutenção, foi o pessoal da manutenção. Aí dividiram as meninas da decoração, aí a sala só esvaziando, né? Aí, enfim, todo mundo conseguiu um trabalho, aí eu fiquei sozinha na jardinagem. Aí era um dia de jejum, aquele sol da serra, e aí a minha função na jardinagem era arrancar aquelas gramas que elas crescem meio tortas, assim, no gramado. Aí eu fiquei lá, na frente da casa masculina, arrancando esses gramadinhos, assim. Uma tarefa aparentemente... Inútil, né? Inútil, insignificante. E aí eu lembro que nesse dia eu tive uma experiência tão grande de Deus, assim, que eu falei, foi nesse dia que essa chave virou dentro de mim, de que a minha vida é um desperdício, né? Que Deus pode desperdiçá-la como Ele quiser também. Aí eu fiquei lá arrancando a grama, pensando, meu Deus, eu tinha várias coisas, meu Deus, eu podia estar em tal lugar, meu Deus, eu podia estar fazendo um mestrado, meu Deus, eu podia estar... Mas, meu Deus, muito obrigada, porque eu estou aqui arrancando essa grama, porque o Moisés vai vir amanhã. Então, acho que essa experiência, assim, que desperdício fecundo, né? Essas oportunidades de pequenas humilhações, né? Mas que quando a gente usa isso para se aproximar de Deus, né? Para ofertar a Deus, gera também sentido de amor. E bom de saber que Deus não desperdiça nada, né? Ele não desperdiça absolutamente nada. Pessoal, foi tão rápido, já acabou. Que é isso, meu Deus do céu. Vocês têm que dar um recado aí pro pessoal. A gente contou algumas historinhas, né? A gente contou coisa ruim e coisa boa, né? Também para não iludir ninguém, né? Exatamente, né? Tudo encarnado. Mas querendo partir em missão, tem algum e-mail? E-mail, ó. Ainda tem e-mail? Telefone? Como é que faz? Como é que faz? Se você quer ir como voluntário, a gente tem um Instagram, que é @voluntariadosh. Você pode acessar, lá tem todos esses editais que eu comentei no bloco anterior. E aí, se você é membro da comunidade, quer saber mais sobre partir em missão, a gente tem um grupo de WhatsApp. Você pode, através do seu responsável local, procurar o nosso contato da assistência missionária. A gente está sempre disponível a tirar dúvidas, a conhecer vocês, né, a poder também ajudá-los nesse processo de envio. E se sente no coração o desejo de se tornar um missionário do Shalom, vocacionar@conshalom.org ou procure a Delny Bezerra, que não veio hoje. Mas ela vai estar aqui conosco, se Deus quiser. Pessoal, obrigado, viu? Foi rápido, né? Foi muito bom, né? Foi bom. Foi muito tranquila. Nós vamos conferir agora um pouco sobre as faladas expedições, que a Júlia falou aqui. Vamos visualizar um pouco como são essas expedições. E, atenção, eu vou conversar daqui a pouco com uma pessoa de carne e osso que foi para a expedição. Ela vai contar como é que foi a experiência dela na expedição. Eu vou apresentá-la já já. Vamos acompanhar esse vídeo primeiro. Fui muito grata. Eu saí com o coração assim, grato, preenchido. Não tem como você ir embora daqui depois de viver tudo isso, conhecer todas essas pessoas e ser a mesma pessoa depois de tudo isso. É impossível. É um sonho do coração de Deus que, para se concretizar, necessita de sim generosos, necessita de mãos estendidas. E esse sim generoso, essa mão estendida, é o sim e a mão de cada voluntário que se dispõe gratuitamente, generosamente, a ofertarem seu tempo. Obrigada. Graças. Merci beaucoup. As expedições voluntárias são experiências intensas de serviço e evangelização. Elas acontecem na Amazônia, na África e em países com alto índice de pobreza material e vulnerabilidade social, com um período de 15 a 20 dias. Os voluntários, junto aos missionários, realizam várias atividades, levando auxílio humanitário e potencializando as atividades já desempenhadas pela comunidade católica Shalom. Se arde no seu coração o desejo de ir em missão, atender o apelo de Deus e da Igreja,
Não tenha medo. Acesse o nosso Instagram, Voluntariado SH, ou fale conosco pelo WhatsApp, 859-8179-8221. Shalom! Então vamos agora, eu vou conversar com a Carol Castelo Branco, ela é empresária do ramo do pet shop e ela foi uma dessas pessoas que a gente mencionou aqui que sentiu o chamado de Deus a viver um tempo de missão, né? Ela vai dizer quanto tempo foi e como é que foi essa experiência lá. Carol, seja muito bem-vinda, a gente quer muito conhecer aqui a tua história. Conta pra gente aí o que é que passou na cabeça da empresária para ela parar e dedicar um tempo de missão a Deus. Como é que foi isso para você e por que isso aconteceu? Obrigada, Diego. Obrigada pelo convite. Foi muito interessante. Eu estive em dezembro do ano passado, em Madagascar. A missão em si foram 20 dias. É um pouco mais longa por conta do tempo de chegar lá, né? Que é bem distante daqui. E... eu não sei. Não, mas eu queria entender uma coisa. Você foi passar 20 dias em Madagascar, certo? Eu quero me entender, mas por quê? Porque, né, a pessoa chega assim, vai chegar, galera, é o seguinte, eu tô indo passar 20 dias em Madagascar. Não se vai para Madagascar assim, né? Nem, assim, da noite pro dia turismo. O que é que aconteceu dentro de você? Você sentiu um chamado de Deus a viver esse tempo? O que é que te atraiu, que te fizesse parar aquele tempo e se dedicar a esses 20 dias? Eu tenho contato com a comunidade católica Shalom desde a minha adolescência. Então, eu sempre tive assim, Deus muito presente através de muitos irmãos. Eu tenho muitos amigos da comunidade católica. Eu não faço parte da comunidade, mas a comunidade faz parte da minha vida desde a minha adolescência. E uma amiga minha, que é missionária da comunidade de vida, fez esse convite. E eu achei super interessante. Eu amo viajar, amo conhecer outras culturas, outros países. E quando ela falou Madagascar, eu pensei, qual outra oportunidade eu vou ter de ir em Madagascar? Nunca. Então, preciso ir. E eu nunca tinha vivido uma experiência de voluntariado distante, né? Eu servi na igreja, servi na paróquia, servi no Shalom, mais coisas pontuais. Então, eu nunca tinha dedicado um tempo realmente de sair da minha casa, de ir para uma missão. E esse novo me encantou, de ter essa ousadia, né? A possibilidade de poder ir por conta do meu trabalho, né? Eu consigo ir o tempo, só me organizar, eu faço meu próprio tempo. E parecia muito perfeito, com tudo. E você saiu daqui sabendo o que é que ia fazer? Esses 20 dias ia ser... Porque às vezes acontece, né? O médico ele vai lá passar 20 dias atendendo, né? E tem os dentistas passam 20 dias. Você sabia o que é que ia fazer? Você estava assim, disponível para o voluntariado, para ver a experiência, né? Que eu entendi assim, Madagascar, um destino assim, exótico, né? Pelo menos eu só conheço daquele filme lá, que o pessoal conhece, né? Eu não conheço muito, né? A gente não tem muito acesso, né? E também não é as questões estereotipadas que às vezes aparecem na televisão, né? Mas qual foi o Madagascar, não sei como é que chama? Como é que chama, André, tu sabe, não? Cadê a professora de geografia? Que Madagascar você encontrou lá, Carol? O que é que você estava esperando e o que é que você encontrou lá? Pronto. Quando foi me apresentada a bandeira assim, da expedição, realmente eles têm foco no atendimento médico na área da saúde, né? Então, tem uma equipe médica que vai, seria interessante se fossem vários, mas eles também abrem para um atendimento mais humano. Lá são crianças, são atendidas, são 150 crianças e adolescentes. Então, além da parte da abrangência da saúde, tem a parte mesmo do dia a dia, de conviver, de levar para eles um tempo de qualidade, com pessoas assim, de uma cultura diferente. Lá eles são assim, uma extrema pobreza, né? Uma área de vulnerabilidade altíssima. Então, eles não têm acesso a praticamente o que para a gente é muito comum, como uma tarde de brincadeira, como brincar com uma bola, brincadeira, cantiga, brincar de roda. Eles realmente não têm. Eles, por serem muito pobres, eles vivem em busca de comida, se alimentam. Os que conseguem estudar, tentam estudar e tentam melhorar de vida. Então, assim, tem, pelo menos na questão de Madagascar, né, dividido nessa questão da saúde,
E os outros que vão para fazer qualquer coisa, uma limpeza, construir uma sala de aula, organizar uma biblioteca, ensinar, mexer no computador para as crianças, né? Tem uns computadores lá, então a gente às vezes sentava a tarde inteira e ensinava eles a mexer, apresentar para eles a internet, ou brincadeiras lúdicas, brincar de massinha, pintar o rosto. Então, enquanto acontecia, em parte disso, aconteciam os atendimentos médicos. E o atendimento médico é aberto para toda a comunidade, não só para quem é assistido pelo projeto, né, do Shalom. E a gente entretia as crianças que vão para lá para estudar. E a gente participava das aulas com eles, e brincava, servia comida, cozinhava para eles, fazia uma comida diferente, uma noite, um cinema, enquanto os atendimentos médicos aconteciam, paralelo a isso. O que é que mudou dentro de você nesses dias? Não, lá foi uma experiência completamente nova e diferente, foi incrível. Você assim, conviver realmente com uma cultura totalmente diferente, de um povo que precisa de um tudo, e você poder dar um pouquinho. A gente foi para levar para eles o que a gente tinha, e chegando lá, a sensação de que a gente não tem nada diante de tudo que eles precisam. Realmente, eles são muito vulneráveis. E é muito interessante você ver assim, a questão da humanidade, né? Quanto um povo totalmente diferente do seu, uma cultura totalmente diferente, por eles serem uma ilha, Madagascar é uma ilha, então é muito isolado. Então, lá não chega a cultura que chega em outros países da África. Lá é tudo muito mais difícil, tudo muito mais caro chegar lá. Então, eles não têm muito acesso à questão da globalização mesmo em si. Muitos não têm internet, até muitos não têm internet. Então, eles não conhecem o que tem fora dali. Então, é muito diferente você poder levar isso para eles. E eles saberem que existe, que não é tão difícil, difícil para eles, mas que existe um caminho. Você consegue levar e apresentar para eles a Europa. Então, tem muito a questão das doações, né? Tem muito europeu que doa para lá, que é a questão dos apadrinhamentos, né? Você pode apadrinhar uma criança. Então, eles aí começam a estudar francês. Então, já sabem que existe uma possibilidade deles saírem dali, estudarem fora, arrumarem um trabalho. E não só viver lá, porque as condições de infraestrutura lá são muito precárias. Então, não tem muita possibilidade, não tem muito que crescer lá dentro. E quais são as possibilidades deles como adulto? Eles vão trabalhar com o quê? Eles vão... Lá dentro não é muito possível mudar de vida. Então, a gente apresenta uma porta para o mundo. E a gente é uma porta para eles. E você também está me falando aqui fora do ar que você experimentou uma certa vulnerabilidade lá. Você pode contar um pouco do que foi que aconteceu? Fala! Então, Madagascar por ser um país tropical, um país africano, eles têm muitas epidemias que não são nossas. Como o Brasil também tem epidemias que não tem lá. Então, quando a gente vai, eles exigem algumas vacinas para que a gente não leve doenças para eles. E lá existem as doenças próprias deles, que ainda é um pouco, apesar da comunidade já estar lá há um tempo, é um pouco novo ainda para a comunidade. Então, não tinha tanto conhecimento assim. E eu acabei contraindo hepatite A no tempo que eu estive lá. Quando eu retornei, uns 20 dias após chegar ao Brasil, eu adoeci e ninguém sabia o que era. Parecia coisa muito estranha, porque pra gente é muito... Assim, pegou a hepatite depois A, você voltou? Foi 20 dias que eu tinha voltado, porque essa doença fica incubada um tempo. E aí eu comecei a adoecer, né? Senti muita fraqueza. E é uma coisa assim que pra gente não se pega mais a hepatite A, que é uma coisa muito antiga, né? Tem vacina e tudo. E aí eu acabei adoecendo e foi meio inusitado, assim. Aí eu fui falar com as meninas, né, da organização, assim, gente, adoeci. A gente não podia ter se vacinado antes de ir. Aí elas, nossa, a gente não sabia que tinha assim, chance alta, né, de contrair. E hoje, para ir, faz parte, né, da burocracia, só embarca para lá quem tiver sido vacinado. Então, eu acabei contribuindo aí para... Bendito seja Deus. O que é que você diria para uma pessoa que deseja partir em missão, mesmo que por um breve tempo, ou até que nem cogita, né? Vamos falar assim, uma pessoa que talvez nem cogite. Qual a importância de se abrir a essa realidade, o quanto ela pode acabar transformando a vida de uma pessoa, como fez com a sua? Para mim, o que ficou mais forte, no dia que eu fui, né, que é a minha amiga que me convidou, ela disse assim, Carol, aí eu disse, eu vou fazer o quê lá? Tipo, nem idioma, nem francês eu não falo. Eu não sou da equipe médica, assim, profissionalmente, eu não tinha nada a oferecer. A língua eu não falava. O que eu vou fazer lá? Aí ela, Carol, não falta o que fazer. Aquele povo, ele precisa de tudo, da sua presença. E não se preocupe que você vai receber mais do que dá. Ela disse isso e eu fiquei, receber mais do que dá.
Parecia frase pronta. E né? aquelas frases prontas, e na mesma hora me veio um bloqueio assim, eu não tô indo para receber. Se for para receber, eu fico aqui. Que eu tenho, que eu recebo na minha empresa. Com meus amigos, com a minha família, eu não tô indo para receber ela. Mas você vai receber mais do que dá. E fui, e ficava aquilo, né? E vivi lá um tempo, foi assim, de uma felicidade absurda, né? De conhecer aquele pessoal. Eu me apaixonei por eles. Hoje eu sou apaixonada mesmo pelo povo malgache. Amo eles, apadrinhei duas crianças, né? Ajudo o projeto hoje. Hoje eles fazem parte. Toda semana eu converso com o pessoal da missão, então eu me encantei mesmo, assim, eu amo aquele povo muito. E depois eu fui entender, e aí eu lembrei, né, da frase da Giovana, não é um receber, mas é um se sentir completo quando a gente se esvazia pelo outro. Isso é o amor, isso é cristão, isso é o amor de Cristo. Então você vai, você doa o que você não tem, porque eu nem tinha. O que eu tinha para oferecer para eles? Mas eu ofereci tudo que eu tinha, me ofereci. E eu nunca me senti tão completa e tão feliz na minha vida. Foi a experiência mais incrível que eu já vivi. Então, quem tiver... Se isso fizer sentido para você, vai em missão. Maravilha, gente. Inclusive, qual é a gente tem o Instagram, né? Que é o Voluntariado Shalom, não é isso? Pronto. Vai aparecendo aí na tela. Bem, a gente está naquela vibe de Santa Terezinha hoje, né? Você já tinha lido a história de uma alma, não é isso? Mas você já leu depois que voltou? Não. Com certeza vai ler diferente, né? Como a gente volta assim, tateando tudo assim, tendo um outro olhar sobre tudo. Obrigado, Carol, pelo seu testemunho, tá? Foi muito enriquecedor, né? Deus fez muito na sua vida e com certeza também, obviamente, daqueles que estavam lá. No próximo bloco, gente, nós vamos ao Carmelo de Fortaleza, tá? Por ocasião do lançamento dessa edição aqui que a gente está falando. E fomos recebidos lá pelas irmãs, pela Madre Bernadette, pela irmã Maria Terezinha, a irmã Maria da Maculada. E elas ficaram um tempão respondendo as nossas perguntas. A princípio era só eu que estava perguntando, depois foi liberado para todo mundo perguntar. Então, assim, vale a pena você ver depois do próximo... Depois do intervalo a gente vai... Então, ver essa matéria do Carmelo. E você que quer adquirir essa edição nova da História de uma Alma, comentado, as edições Shalom, você acessa agora o livrariashalom.org, tá? E pode colocar o cupom FZB15, você ganha 15% de desconto. Não é só nesse livro, não. Se você encher o carrinho lá de coisa e colocar FZB15, cai 15% de qualquer jeito, tá? Porque tem esse livro, tem muitos outros livros muito interessantes lá que vão edificar a sua fé. É como partir em missão, mas nada se compara, né, Carol? Nada, ela não está mais nem falando. Obrigado, Carol. Deus abençoe, pessoal. Daqui a pouco a gente volta, então, com a nossa matéria lá direto do Carmelo de Fortaleza. Hoje ainda, adoração ao Santíssimo Sacramento. O próprio Jesus vai estar conosco aqui no estúdio. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi.
especial sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, hoje celebrando a nova edição de A História de uma Alma, realizada aí pelas edições Shalom, comentado, a gente teve a oportunidade de acompanhar. E outra grande graça que nós tivemos nesses últimos dias foi poder visitar o Carmelo de Fortaleza e ser atendido pelas irmãs que lá estão. Elas receberam a edição do livro da História de uma Alma, tiveram a oportunidade também de conversar conosco, nós pudemos fazer perguntas e nós queremos trazer para você algum desses momentos que nós vivemos lá com as irmãs no Carmelo. E elas gostaram muito da edição do livro, comentaram várias coisas, mas alguns pontos foram muito importantes, né? E a gente queria compartilhar. Uma das dimensões que foi falado lá foi essa dimensão da confiança e abandono em Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos conferir. Essa confiança, para Teresinha, é inseparável, o abandono e a confiança, né? Porque ela confia, ela se abandona. Mas as pessoas ainda procuram muitos sinais. Mesmo as devotas de Santa Teresinha chegam aqui e dizem, ela me deu um sinal. Por causa da rosa que ela dá o sinal, a gente fica querendo um sinal atrás do outro. Isso não é confiança, né? Confiar em Deus, se abandonar em Deus, é saber que esse Deus que a gente está no período pascal, que deu a vida por mim, e foi capaz de fazer tudo o que fez por mim, ele me quer como eu sou e quer me levar ao que ele quer que eu seja. Então ele me conduz, mas ele me sustenta, ele é o meu ninho, né? Então, quando a gente se abandona, é porque eu confio que ele é o Todo-Poderoso que pode, inclusive, me transformar. Que a coisa mais difícil que tem é Deus me transformar. Depende de eu deixar, de eu querer. Então, esse abandono é quando eu confio no Todo-Poderoso que ele é capaz de me fazer a sua imagem, a sua semelhança. Então, ele vai tratar das minhas feridas com a misericórdia que ele tem, e como dizia o Papa Francisco, misericordiar, me transformar para ser aquilo que ele quer que eu seja. E quando a gente vai se transformando no projeto de Deus, mais sede você tem de se abandonar, de se entregar. Porque você entende que quando eu tomo a providência sobre mim, quando eu quero resolver minhas coisas, acaba dando errado. Mesmo que aparentemente tenha sucesso, no fundo é um erro. Porque a vontade de Deus é a única que vai me santificar. É a única que vai me fazer ser como Ele. Então, o abandono, ele me conduz para ser aquilo que Ele quer que eu seja. Outro assunto que nós tivemos a oportunidade de conversar, atualizando muito, né, sobre essa dimensão dos tempos de hoje, as dores do mundo de hoje, se falou muito da dimensão da ansiedade, né, que tem tomado muito conta dos jovens, né? O que Santa Teresinha teria a dizer aos jovens de hoje? O que a espiritualidade de Santa Teresinha teria a contribuir para o jovem, para o homem do mundo de hoje? A gente teve a oportunidade de conversar sobre esse tema também e eu quero te convidar a acompanhar agora. Então, como ela diz, eu sou como uma criança tranquila, lembrando o Salmo, né? Eu sou como uma criança tranquila no colo do Pai. Eu não preciso de estar... Hoje a gente ouve tanto ansiedade, a palavra que mais se usa é ansiedade. Todo mundo vive ansioso e acha bonito dizer, eu estou ansioso, mas que coisa feia. Tinha uma irmã nossa que ela dizia, estar ansioso é querer aquilo que Deus ainda não te deu. E ter saudade é querer aquilo que Deus já te tirou. Então, estar ansioso é você estar querendo chegar num momento em que Deus não te chamou ainda. Calma, vive esse momento presente. E é uma desses ensinamentos de Santa Teresinha, para o abandono. Viver no momento presente. Então, ela diz, eu que estou agora para dar o prazer a Jesus nesse instante. Então, abandono para mim, que eu aprendi com Santa Teresinha, é colocar-se nas mãos de Deus. E não ter medo do que vem. Mesmo que venha uma cruz ou uma rosa cheia de espinhos, não ter medo. Porque Ele está contigo. Ele sabe que aquele espinho fere, machuca, mas depois também é curado.
Aquela virá a cura, virá a misericórdia. Então, aquilo ali é um caminho para você chegar aonde Ele quer. Largar-se nos braços dele e deixar que Ele seja o teu dono. Uma das coisas que a gente mais comentou com as irmãs também, né? Para que uma nova edição de História de uma Alma, né? O livro já está consagrado, maravilhoso, né? O que é que essa edição poderia trazer diferente? A gente falou muito dessa questão dos comentários, né? Que traz no livro, nessa edição nova das edições Shalom. E uma das coisas que saltou muito aos olhos na nossa conversa lá com as irmãs no Carmelo, aqui de Fortaleza, foi a dimensão de Santa Teresinha ainda ser uma santa desconhecida para muitos, não é? Ou, na verdade, o próprio fato de existirem nuances na sua espiritualidade que ainda não saltaram aos olhos, que ainda não foram assim aprofundadas. A gente teve a oportunidade também de conversar sobre isso com as irmãs e eu quero trazer para você agora. Na realidade, no Carmelo, quase todo mundo entra realmente através da leitura de História de uma Alma, né? Eu já foi o contrário, foram os últimos colóquios que eu fui ler, e depois eu fui ler o quê, meu Deus? A doutrina espiritual de Santa Teresinha, quase que eu morro, porque eu não entendi essa doutrina da pequena Bia, né? Digo que essa menina, ela se dizia muito pequena, ela dizia que quando, na missão da igreja, os mártires davam a vida, ela ficava nos braços do pai, né? E eu disse assim, ô santinha preguiçosa, né? Então, eu não entendi, né? Eu disse, não, mas eu vou ler só esse livro até o final, alguma coisa eu vou aprender com isso aqui. Acho que a Terezinha deve ter rido muito de mim, né? Depois eu te pego, né? Foi mais ou menos por isso. Na realidade, o que me atraiu, né, ao Carmelo em Santa Teresinha foi um olhar dela, essa foto dela no livro, né? Conselhos e lembranças, aquele olhar dela me falava de Deus, né? Então foi aí isso, o primeiro encontro assim, que eu tive com ela. E claro, depois você vai lendo a história da sua vida vocacional e você vê que atrás da sua caminhada ela está atrás de Deus, né? Eu tenho por Teresinha assim, um carinho muito grande, uma admiração também por tudo que ela viveu, né? E como a irmã Imaculada falou, ela tem realmente um marco muito forte na história vocacional de quase todo mundo, né? Que entram para o Carmelo. E até dos que não entram para o Carmelo também, né? Então, assim, para mim também foi pelo livro História de uma Alma, né? Foi pelo manuscrito B, principalmente, né? Que ela entrou, que chegou por acaso nas minhas mãos esse livro. Não sabia quem era, não conhecia nada, né? E até achava que era Nossa Senhora das Rosinhas, como eu conto às vezes para as irmãs essa minha história vocacional. Mas ela me mostrou a santidade ao alcance, né? Ela me mostrou que eu não necessitava de grandes obras, né, para chegar ao céu, né? Que era só viver, fazer, e não só o fazer, mas era o como fazer. Tem uma frase que as pessoas atribuem muito a Santa Teresinha, que não é propriamente ela que diz, né? Que nada é pequeno se feito com amor, acho que é essa frase, né? Então, não é ela que fala isso, mas isso está dentro da doutrina dela, né? Tem uma partezinha no livro que ela fala justamente isso, que nada é pequeno aos olhos de Deus da forma como eu faço, né? Depende da intensidade do amor que eu coloco. Então, nisso daí, Teresinha me pegou, né? Então, não é o que eu faço, mas é o como eu faço. Então, a partir daí, assim, realmente o livro de História de uma Alma foi para mim um catecismo, como a nossa madre falou, foi um evangelho traduzido, né? Até porque Santa Teresinha, ela tinha todo ele escrito, né, à mão. Então, assim, para mim ele foi fundamental. E ainda hoje ele é muito importante, esse livro é muito importante na minha vida. Porque cada vez que eu leio, ou cada vez que eu pego as obras, ou pego o manuscrito dele, né, é como se eu encontrasse sempre algo novo, né? Ela tem algo novo para me falar, sempre tem algo novo para me falar. Eu conheci Teresinha, bom, eu tinha uma tia carmelita, e ela estava fazendo 15 anos, era
centenário de nascimento dela. Ou de morte, sei lá. E então elas fizeram uns blocos de carta e ela escrevia aqueles blocos de carta para mim com os pensamentos de Santa Teresinha. Aquilo começou a me tocar. E nesse ano, quando eu fiz 15 anos, o meu tio, ele era serviço em Belém, me deu de presente no Natal a História de uma Alma. Uma dedicatória que eu lesse História de uma Alma e que ela me ajudasse. Eu comecei a ler aquele livro, depois encontrei nas coisas da minha avó os manuscritos, né? E fiquei comparando. Mas eu vinha do movimento dos focolares, eu estava no movimento dos focolares e o meu anseio não era ser carmelita, era ser focolarina. Então, é o pós-concílio, é a hora do leigo. E eu dizia, eu não sei viver embrulhada em tanta roupa. Como é que eu vou ser... Eu sentia o chamado, mas não sabia discernir o que era, né? E também achava que aquele chamado não tinha dizia respeito a ninguém. Dizia respeito a mim, eu não ficava partilhando com ninguém nada. Não gostava de falar. Mas aí, como era meu, eu queria discernir, e eu achava que vestida de freira eu não ia fazer muita coisa, porque o que estava na minha cabeça é que era a hora do leigo. Então eu queria ser leiga, queria ser focolarina, consagrada, etc. Estavam abrindo o focolar em Jerusalém, era uma série de toda a gente, era ir para Jerusalém, era isso, assim, missionária, era... Bom. E o Carmelo me parecia ser tolhido. Por mais que eu gostasse tanto da minha tia, ela me transmitia uma presença de Deus muito grande para toda a família, uma pessoa de Deus mesmo, mas eu achava que era uma missão muito pequena. Olha a minha cabeça. Eu achava que o Carmelo, viver trancado assim, era muito ruim. Então eu não concebia para mim, era muito ativa, eu gostava... Eu vivia uma vida. Trabalhava na paróquia, trabalhava no focolar, estava na natação, estava no conjunto do focolar. Então, eu não conseguia, para mim, uma vida dentro da clausura guardada, e o que fazer, né? Mas quando eu fui lendo História de uma Alma, eu fui percebendo também esse fazer tudo por amor, que batia exatamente com o que Chiara dizia para a Gentrez. Só que Chiara pegava muita coisa de Teresinha para a Gentrez. Então foi fácil ir assimilando, né? E aí, o que me pegou no início foi esse, fazer tudo por amor e estar na presença de Deus. Então isso foi me apaixonando por um Deus na alma da gente, e não no irmão, porque para mim era amar Jesus no irmão era o mais importante. Eu sentia aquela atração por Deus na sua alma, mas eu não sabia fazer essa viagem perfeitamente e aprofundar isso. À medida que na missa diária eu começava a ir à missa todo dia, desde os 15 anos eu ia, então aquele chamado foi ficando mais forte e muito incompreensível para mim, porque eu discutia com as minhas ideias. Eu tinha as minhas ideias elaboradas e com esse chamado vinha e eu discutia com ele, porque eu achava que não ia fazer nada no Carmelo se era hora do leigo, se era hora de estar como missionários, de evangelizar, de trazer alma. Quando eu li em Santa Teresinha que a oferta dela pelas almas e que no Carmelo ela se era a intercessora e missionária, aí é que eu fui entender e reli História de uma Alma. Aos 18 anos, eu reli História de uma Alma já com esse, porque aos 15 anos eu tinha lido diferente. Então aí eu compreendi História de uma Alma, porque antes era só a história. A partir daí eu fui entender o que era, por que ela conta toda aquela primeira parte da vida dela e como é que ela encaixa, né? Então, ser missionária no Carmelo, ou fazer tudo aqui, que era o meu anseio de percorrer o mundo, de conquistar a alma, de levar Jesus para as almas, eu deveria fazer tudo isso, renunciar a isso e fazer muito mais, com muito mais empenho, porque aí já não sou eu que faço, mas aqui eu faço esse abandono nas mãos de Deus para que Ele realize. Então, para mim, História de uma Alma foi assim, como esclarecer a minha vocação, o que Deus queria de mim. Ele, lógico que Ele não me deu
o roteiro do filme, né? Até hoje é uma surpresa cada capítulo. Mas ele não deu o roteiro, mas ele disse o que ele queria. Então, eu larguei tudo. Naquela época, tinha iniciado a faculdade, estava super inserida no Focolare. Então, eu queria... Aí eu abandonei mesmo tudo, porque tinha compreendido o que Deus queria de mim, não tinha mais o que fazer lá fora. Eu só queria ir, o único anseio era entrar. Então, quanto antes eu vim. Justamente, Terezinha não é doce. Ela é uma menina colérica, né? Você vê que no início, aos 3 anos, ela se joga no chão, bate cabeça no chão, ela é colérica. Ela é personalidade dominante, cheia de vontade, só que ensinaram a dobrar a vontade. Então, essa Terezinha doce que você conhece é o exercício das virtudes. Não é porque ela é assim. Também ninguém é canonizado pelo seu jeito natural de ser, né? Pela virtude. Então, por exemplo, quando essa Terezinha se põe na porta da cela à noite e espera o ato comunitário passar para dar um sorriso para uma irmã que é muito nervosa e que ela sabe que aquele sorriso conforta essa irmã e à noite vamos dormir, ela se põe ali não porque ela é doce, mas para dar alegria àquela irmã, para dar alegria a Jesus naquela irmã. Mesmo que aquilo esteja lhe custando ficar ainda parada quando ela já queria ter entrado e começado a se arrumar para dormir. Então, essa Terezinha doce é o exercício das virtudes. Ela faz isso para amar Jesus. Ela diz que procura fazer de tudo para dar prazer a Jesus. Então, ela percebe, ela tem uma grande percepção, e ela é muito observadora, então e crítica, né? Então, ela olha a comunidade dela toda e ela é crítica, ela consegue entender como é cada ser humano que está ali e o que eles necessitam, o que é que cada irmã necessita. Então, ela procura fazer isso para cada irmã nessa medida de doação, não porque ela seja assim. Ela tem vontade, como naquela vez que ela está na porta da madre e quer entregar a chave, e ela quer entregar a chave, e é direito dela entregar a chave, e a outra quer tomar. Então ela sai correndo para não gritar. Que a vontade que ela tinha era quebrar o pescoço da outra, né? Mas então, ela não reage com isso, mas é maturidade, aí é virtude. Então, como conciliar? Justamente, nem todo mundo precisa ser doce. A hora em que ela tem que trabalhar com as noviças, e ela é bem severa. Então, ela diz, mas com fulana eu trabalho com a Trindade, eu só a trato com luva de pelica, porque senão ela desmorona. Ela era tão frágil, essas noviças, que a Terezinha percebia que para essa eu tenho que tratar assim. Já com outra ela é mais severa, mais forte. Então, ela diz assim, como é que pode ser severa como... Porque é necessidade, porque ela ama todos igualmente. E igualmente não é amar do mesmo jeito, mas dar tudo para cada um, igualmente. Mesmo que aquela irmã me ache antipática, porque eu estou chamando a atenção dela, né? Mas ela a chama com doçura. O Frei Patrício diz que ela é a santa que tem a arte de dizer não. Que as irmãs diziam, o não dela era tão suave quanto o sim. Ela dizia um não de uma maneira que não era porque eu não quero te ajudar, é porque eu não posso, né? Mas isso é virtude, não é dela. Ela não seria assim. Bem, é sempre a questão do manuscrito B, que é realmente onde Santa Terezinha vai falar para a sua irmã Maria do Sagrado Coração sobre a sua doutrina espiritual, né? O pequeno caminho, a infância espiritual, né? A pequena via, que é a mesma coisa, né? E é sempre um desafio, como é muito bonito a gente ouvir falar da confiança, do abandono, né? E, acima de tudo, viver de fé e de amor, né? Ela foi uma discípula perfeita de São João da Cruz, ela viveu profundamente essas duas virtudes teologais, né? E isso é uma conquista que, gente, com a graça de Deus, a intercessão dela, a gente vai procurando assimilar e praticar dia a dia, né? Mas é isso que eu peço muito a ela, e eu sinto que é um desafio também para as pessoas, inclusive para os seus devotos, né? Porque, na realidade, os grandes santos da igreja, os mais conhecidos, entre eles Santa Terezinha, nós corremos muitas vezes o risco de conhecermos
esse santo mais na superficialidade, né? Ficarmos no devocionismo e não irmos lá em profundidade, conhecer a sua vida, o desafio que eles passaram, né? Eu acho que nesse sentido, Terezinha é uma grande conhecida e uma grande desconhecida, né? E nesse sentido também, nos ajudam também com essa nova edição comentada da História de uma Alma, alcançarmos esse objetivo que há muito tempo Carmelo também Santa Terezinha deseja realizar com as missas do dia 1º, era esse objetivo, fazer com que Terezinha seja mais conhecida, não só amada, mas conhecida, e ela possa ajudar os seus discípulos a viver a experiência que ela viveu. Desse conhecido e desconhecido de Santa Terezinha, mas a gente não pode esquecer que ela é uma doutora da igreja, e uma jovem doutora, além de ser uma doutora jovem. Então, é uma das últimas doutoras da igreja. Ela tem uma espiritualidade acessível a todas as pessoas. Então, quando a gente trata do que Terezinha disse, a gente tem que sempre lembrar que é uma doutora. O manuscrito B é a tese de doutorado dela, né? Mas tudo que ela escreveu entra exatamente, conflui para o mesmo rio. Então, quando a gente fala em conhecer Santa Terezinha, é conhecer uma doutrina profunda, vivida no mundo inteiro, aprovada, lógico, pela Igreja, confirmada e doutorada. Então, tem uma importância muito grande de quando a gente diz assim, o santo fulano diz isso, e diz, nenhum santo é canonizado ali porque pelo que ele disse, mas pelo que ele fez, pelo que ele é. Ao passo que quando a gente diz que é um doutor, é a doutrina dele, que também foi elevada. Né? Então, conhecer Terezinha é conhecer a espiritualidade de uma doutora, a tese de uma doutora, o ensinamento de uma doutora. Então, ela tem algo a nos dizer que não é rebatido. É a experiência dela. Mas essa experiência, ela, para ser doutorada, ela tem que colocar no mundo todo, tem que ser aprovada no mundo, tem que ter gente vivendo no mundo todo. E isso acontece com ela. Então, quando a gente fala que é importante a gente conhecer a espiritualidade e viver em profundidade. Porque você está vivendo um caminho seguro. Não uma invencionice, não coisas bonitas, porque tem muitas coisas bonitas, muita poesia que você pode aproveitar até para rezar. Mas ela está te ensinando, como dizia uma irmã antiga, nossa irmã Teresa desta casa. Ela dizia, história de uma alma é o evangelho aplicado dentro do Carmelo. Então a gente entendia o evangelho com a aplicação diária daqueles ensinamentos de Santa Terezinha. Isso muito antes dela ser colocada em doutorado. Tá aí, nós queremos agradecer de coração mais uma vez ao Carmelo de Fortaleza, que abriu as portas ali com muita generosidade, disponibilidade. As irmãs estiveram a responder as nossas perguntas. Gratidão aí à Madre Bernadette, também à irmã Maria Terezinha e à irmã Maria da Imaculada, todas três que estiveram participando dessa conversa conosco. É sempre um momento restaurador, né? Uma experiência única estar num lugar tão santo como é o Carmelo, aqui de Fortaleza, o Carmelo Santa Terezinha. Hoje ainda nós vamos ter o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento e eu te convido a viver junto conosco. Logo mais, o diácono Luan estará conosco aqui para o momento de adoração. O próprio Jesus será adorado por mim e por você. Você pode mandar suas intenções através dos nossos canais de comunicação. Nós somos o @Fazendo Barulho e você pode também utilizar o recurso do YouTube no chat para se comunicar conosco. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this.
Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is... Nós vamos agora nos preparar para receber Jesus Eucarístico aqui no estúdio. Você pode mandar suas intenções através dos nossos canais de comunicação, pelo @Fazendo Barulho. E também pelo YouTube, você que está acompanhando através do chat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, acolhendo Jesus Eucarístico. Senhor, meu coração não se elevou, nem se encheu de orgulho, pois vejo minha condição e conheço que não há então mérito algum, pois vivo de misericórdia. Enfim, grandezas não procuro, nem coisas superiores a mim. Por isso eu ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma e me deixo conduzir. Ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma, pois confio em ti. Como criança, me aquieto em teus braços, Senhor, pois sereno e tranquilo me sacio em teu amor. Por isso eu ponho em ti. Por isso eu ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma e me deixo conduzir. Ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma, pois confio em ti. Senhor Jesus, eis-nos aqui para te adorar, para rendermos louvor. Queremos, Senhor, prostrar o nosso coração na tua presença e dizer que colocamos em ti a nossa confiança, nós depositamos em ti toda a nossa vida. Este momento, Senhor, é um momento de muitas graças para nós. E tu és o mais importante agora. Te adorar é o que podemos fazer melhor neste momento. E ainda assim o nosso louvor é muito pobre, é muito
simples comparado à tua grandeza, ao que tu mereces. Mas nós queremos te adorar. Com nossas palavras vamos louvar, vamos agradecer, vamos bendizer ao Senhor, expressando também nele a nossa confiança, expressando que nele está a nossa força, a nossa alegria. Vá com suas palavras, de onde você nos acompanha neste momento, vá com suas palavras, agradecendo a Jesus por este encontro de amor. Porque sim, nós somos pobres, pequenos, fracos, vacilantes, mas no Senhor está a nossa esperança, no Senhor está a nossa confiança. Obrigada, Senhor, por não nos deixar. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, porque hoje, nesta hora, Tu vens nos visitar, nos acolher, como nós nos encontramos. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria. Tu és, Senhor, a nossa vida. Tu és a nossa paz. Tu és a nossa felicidade. O nosso coração deseja transbordar na Tua presença em louvor, em ação de graças. Nós queremos entrar nessa relação de amor contigo, Senhor. Tu és o mais importante. Tu nos basta, Jesus. Deixe que nesse momento de louvor o Senhor renove a sua confiança, a sua esperança. Lance nele neste momento os teus medos. Lance nele neste momento as tuas inseguranças, os teus receios, suas preocupações, suas desilusões, suas frustrações. Sinto que Deus nos convida a nos aproximarmos dele numa postura de criança. Santa Teresinha falava da pequena vida, da infância espiritual. Quando a criança ela olha para o pai, estende os seus braços, é auxiliada, porque a criança mostra a sua pequenez, a sua fragilidade. A criança confia inteiramente. A criança se lança, porque sabe que o pai a sustentará. Por isso nos aproximemos de Jesus neste momento com esta confiança de criança. Deus pode tudo realizar na nossa vida. Com esta confiança simples, descomplicada, o Senhor vem tirar de nós pesos que trazemos muitas vezes, porque nos apegamos às complexidades das coisas, da vida, e esquecemos a simplicidade, esquecemos que podemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Deixe que o Senhor tire os fardos que te pesam, e como uma criança, ergamos os nossos braços para Deus. Jesus, eu confio em vós. E deixemos que o Pai nos sustente, deixemos que o Pai nos leve para junto de si. Jesus exige de nós um ato de confiança. E nos recorda o quanto a desconfiança fere o seu coração. O
quanto a desconfiança de seus filhos dói em seu coração amoroso. E o Senhor nos convida novamente a confiar. Confiar contra toda a esperança, confiar para além das evidências, confiar para além das probabilidades. Confiar. Essa é a grande palavra, confiança. Você pode, inclusive, você que está acompanhando pelo YouTube agora, escrever no chat: Jesus, eu confio em vós. Para Deus, de fato, nada é impossível. Nada é impossível. Apresente ao Senhor os teus impossíveis. Apresente ao Senhor aquela situação que você já decretou como impossível. E apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor como este pobre que confia, com este coração pobre que se esvazia. Pedimos, Jesus, a tua misericórdia nesta noite, sobre cada intenção que nos é confiada neste momento. Graças de cura. Pedimos, Senhor, graças de libertação de vícios, de pecados. Pedimos graças, Senhor, sobre as famílias. Santa Teresinha, que também viveu nesse seio familiar, onde respirava santidade. Que Santa Teresinha também, que por intercessão dela, as famílias sejam alcançadas. Os jovens, aqueles que desejam viver a castidade, aqueles que desejam abandonar uma vida de pecado. Realiza, Senhor, o impossível nessa noite, por intercessão de Santa Teresinha. O Senhor me recorda de Pranzini, que foi aquele assassino, que foi aquele homem criminoso, por quem Santa Teresinha intercedeu nos momentos finais de sua vida. Ele que estava prestes a ser morto, e Santa Teresinha intercedeu por aquele homem considerado criminoso por todos. E naquele último instante ela entendeu que o pedido dela havia sido aceito pelo Senhor, que aquele homem era acolhido na misericórdia eterna de Deus. Era impossível aos olhos humanos que aquele homem fosse acolhido por Deus no céu. Era impossível aos olhos humanos que aquele homem se convertesse. Mas no momento final de sua vida ele beijou um crucifixo. E Santa Teresinha entendeu que aquele homem estava sendo acolhido por Jesus. Santa Teresinha intercede também pela conversão do nosso coração. O Senhor vai tocando pessoas que se sentem impuras. Muitos se sentem impuros diante do Senhor, mas o Senhor te convida nesse instante a entregar o teu coração. Muitos que se sentem agarrados com coisas que passam nesta terra, preocupações que colocam o teu coração nesta terra, nas coisas deste mundo. E o Senhor vai acolhendo esses corações despedaçados, que se sentem impuros. O Senhor deseja dar a pureza de coração, restituir uma pureza nova. E o Senhor afirma que é pela sua misericórdia que Ele atrai os corações distraídos,
dispersos, que muitas vezes sujos estão, mas Ele é capaz de curar, de lavar com a sua misericórdia e tornar puro o teu coração. E o Senhor reitera mais uma vez que nada é impossível para Ele. É o Deus que pode transformar os corações, conceder coração puro àqueles que suplicam e, sobretudo, reverter histórias de vida impossíveis, como a história de Pranzinho. O Senhor vem revogar sentenças que muitos de nós tínhamos decretado em nossos próprios corações, porque o Senhor não desiste de ninguém. Obrigada, Senhor. Mas muitos de nós tínhamos deixado de rezar pela conversão de pessoas, tínhamos desistido de pessoas, e o Senhor vem reabrir esses processos. A palavra de Deus diz: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E ninguém é chamado a estar de fora deste abraço de misericórdia. Casamentos que estavam prestes a ruir, o Senhor também concede esperança e força para lutar pela sua família. Pessoas que estavam desenganadas com depressões severas, o Senhor vai concedendo novo ânimo, nova vida. Pessoas que estavam desacreditadas, o Senhor vai devolvendo a esperança. Inclusive pessoas que estavam em situações críticas nesse momento em hospital, desenganadas pelos médicos. O Senhor vem conceder uma verdadeira revitalização a muitas pessoas, por causa da fé daqueles que suplicam, por causa da confiança daqueles que esperam em seu nome. E o Senhor pode fazer maravilhas, o Senhor pode fazer impossíveis. O Senhor pode nos levantar do chão mais uma vez. O Senhor ainda deseja te glorificar. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu amor misericordioso. Intercedamos, apresentemos as pessoas que o Espírito Santo nos inspira neste momento de intercessão. Apresentemos as pessoas que se confiam às nossas orações, familiares nossos, pessoas enfermas. Este é o momento da graça. Levanta, Jesus, os que estão caídos. Traz ressurreição, traz vida nova, Senhor. Há um jovem que está sofrendo muito e que está pedindo a Jesus diante de uma possível separação dos seus pais. O Senhor concede agora a graça da união nessa família e Jesus não permitirá esta separação. Haverá uma grande reconciliação na sua casa. Obrigada, Jesus. O Senhor também me recorda da passagem do filho pródigo, de quando ele cai em si mesmo, ele escolhe sair da casa do pai, sofre muito, cai em si mesmo e decide voltar.
e o Pai o acolhe de braços abertos. Sinto que muitos também nessa noite têm essa experiência de retorno para Deus, de retorno para os braços de Deus, para uma vida nova. Pai, eu sei que já não mereço teu amor. Pai, eu tudo gastei sem nada querer. E estou, perdoa-me, pois viver longe de ti já não dá mais. Eu descobri que só o teu amor me satisfaz. Pai, eu sei que já não mereço o teu amor. Rezemos com este refrão, Pai, eu sei acolhendo que todas já as graças, não mereço as graças de vida nova, amor. de retorno para a casa do Pai, Tudo gastei sem nada dos impossíveis de Deus que acontecem nesta noite. Perdoa-me, pois viver longe de ti já não dá mais. Eu descobri que só o teu amor me satisfaz. Diante deste Deus amoroso, misericordioso, se for possível para você neste momento, fique de joelhos e vamos nos preparar juntos para recebermos a bênção. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, e ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém, amém. Do céu lhe destes o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso arcebispo, Dom Gregório e os seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todo o chefe, sobre o nosso chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas que constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por isso eu ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma e me deixo conduzir. Ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma, pois confio em ti. Virgem Maria, nós nos confiamos a Ti, nos confiamos à Tua intercessão. Pedimos, ó Mãe, por todas as intenções que nós recebemos nessa noite, nesse momento de adoração. Guarda-nos no Teu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus por essa adoração que nós vivemos. O Senhor que nos renovou nessa confiança, nessa experiência de sermos filhos. E como é importante nos reconhecermos necessitados e colocarmos diante do Senhor toda a nossa vida. E nós não podemos nos esquecer, Ele é o Deus do impossível. Isso para mim ficou muito marcante da adoração de hoje. Aproveita e coloca também aí nos comentários, você que nos acompanha pelo YouTube, aquilo que mais foi marcante, mais tocou o seu coração na adoração de hoje, um testemunho também sobre o nosso programa, porque Santa Teresinha é uma santa muito querida e com certeza ela fez chover uma chuva de rosas, uma chuva de graças nessa noite. A chuva de rosas trouxe a chuva de graça aqui com o diácono Luan, está aqui conosco, Diácono Luan, que se Deus quiser vai ser ordenado padre nesse ano de 2026, trouxe Jesus para nós hoje e é um dos comentadores da obra que a gente estava falando aqui. Exatamente. De Santa Teresinha, do Menino Jesus, a história de uma alma. Bem-vindo. Isso foi uma grande graça, comentar essa obra em 3 textos que eu comentei brevemente, mas foi uma grande alegria ter me aproximado mais de Santa Teresinha durante esse tempo e também eu concluí também a minha monografia de conclusão de curso da teologia em Santa Teresinha do Menino Jesus, que teve como um tema a misericórdia de Deus na perspectiva dela, né? Então foi uma grande graça ter vivido esse tempo, mergulhado no final da teologia, me aproximando ao sacerdócio, ao diaconato, por meio da intercessão dela. Ela que é uma grande intercessora do sacerdócio, né? Santa Teresinha também escreveu algumas cartas para os amigos sacerdotes, os filhos espirituais, e com certeza intercede também pela sua vocação. Com certeza, Dani. Sinto realmente mergulhado nessa intercessão, assim, passo a passo, fui realmente entendendo que ela intercede por mim em meio aos obstáculos da vida, mas também ela me dá muitas graças, né? A confiança é uma delas, né? O abandono nas suas mãos. Então, ela nos ensina muito através desse caminho de santidade. E nós permanecemos em intercessão, né? Exatamente. Por esse tempo de diaconato do diácono Luan, né? E futuro padre aí também na comunidade Shalom, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Pessoal, próximo sábado a gente volta a partir das 11 da noite aqui na Rede Vida. Grande abraço. Valeu, gente. Até mais. Shalom. Que me apaixonei, não resisti, me entreguei. Te escutei a me chamar, deixei tudo para te seguir. Restituiu com o teu perdão, transformou todo o meu coração. Nem por mil dias no Caribe eu troco tua presença, Deus. Eu sou latino-americano, sou peregrino nesse mundo, sou eleito pelo teu amor. Leva-me, Senhor. Latino-americano sou, peregrino nesse mundo sou, eleito pelo teu amor. Leva-me, Senhor. Eis-me aqui, sou teu servo, Senhor. Faz de mim o que você quiser, pois pra mim
humano soy, peregrino en este mundo soy, elegido por tu amor, llévame Señor. Si me dice a la derecha voy, si me manda hacia la izquierda voy, enfrente tú estás, Señor. A donde tú vayas yo voy. Si me dice a la derecha voy, si me manda hacia la izquierda voy, enfrente tú estás, Señor. A donde tú vayas voy. Eis-me aquí. Pero Lio. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero Lio. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise.